Por que Barba Negra não era o homem que Roger esperava? Finalmente temos a resposta, porque Roger esperou todo esse tempo pelo retorno de Joy Boy. Em uma incrível revelação, aprendemos mais sobre os D e sobre o primeiro rei dos piratas. Quer saber tudo sobre a vontade herdada dos D? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês... Eu juro pra vocês, eu fiz essa introdução, eu me arrepiei aqui inteiro, tô arrepiado. Quem lê o mangá atualmente, eu sei que grande parte de vocês, talvez todos, acompanham o anime e o mangá. Eu geralmente não entro em spoiler, mas quem lê o mangá sabe o quanto o Barba Negra se tornou importante e o quanto esse episódio se conecta perfeitamente a tudo que acontece nos tempos atuais do mangá, porque aprendemos mais sobre os D com a mensagem do Dr. Vegapunk, é por isso que eu me arrepiei, porque o cérebro fez a conexão. Ter fã de One Piece é assim, né? Você viu? Qualquer coisinha já conecta com One Piece. E esse episódio está sensacional. Assiste esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai sair aqui, ó, fazendo um bilhão de... borbulhando o cérebro de teorias e vai descobrir o que é a vontade dos D. Se você é novo no canal, aí vai na maciota. Chegou no final do vídeo, se arrepiou igual eu, aí eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é da pior geração, é bala de canhão nesse like aí pra dar uma força pro vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1150. Então vamos lá, meus amigos, nossa história começa com as reações sobre as palavras do Dr. Vegapunk em todo mundo, sua mensagem da Reverbera, e vemos lá em Hachinozu alguns piratas querendo ir buscar os tesouros no fundo do mar, após descobrirem que o mundo, na verdade, afundou. E alguns piratas deduzem que todo o tesouro do mundo está no fundo do mar, enquanto outros mais lúcidos retrucam que nem tudo é como uma cidade de ouro que afundou. E galera, eu acho esse diálogo muito revelador, porque ele flerta com as cenas finais de One Piece. Se você for ver o que eles estão falando aqui, certamente vai acontecer no final. Vai ter todos os tesouros do mundo, Laugh Tale. Muito possivelmente Laugh Tale tá no fundo do mar, por conta dessas fases de ter que ter uma amizade com as sereias, Luffy, Poseidon. Então assim, eu acho que essa fala ela é muito importante porque é como se fosse um rascunho do que a gente vai ver no final de One Piece. E outra coisa, eu aposto que a velha Wano, né, que tá lá embaixo da água, quando ela for revelada, após as barreiras caírem, vai reluzir toda em ouro quando o sol tocar nessa velha cidade, conectando com essa fala dos piratas que nem todo mundo era de ouro, porque olha só, o Wano era chamado de País do Ouro, muita gente não se lembra disso, mas lá no capítulo 937 ficamos sabendo que o país era chamado de País do Ouro, mas nem vimos ouro na nova Wano, porque certamente está na velha Wano. Agora, na minha opinião, a melhor parte de todo o episódio é notar que 3 desses piratas em Hachinozu são ninguém mais, ninguém menos que Don Krieg, Jin e o Pearl. Pois é, o Krieg e o Jin estão caminhando entre os piratas, eu acho maravilhoso. O Pearl tá com um grupo que quer ir em busca dos tesouros no fundo do mar. Don Krieg agora tá com o cabelão comprido e usa ali uma parte ainda da sua armadura, podemos ver aquelas ombreiras com sua Jolly Roger. E o Jin parece muito mais badass. Isso aqui é muito legal, né galera, porque o Jin é um personagem muito querido pela fandom, porque pra quem não se lembra, ele prometeu se reencontrar com o Sanji no Novo Mundo e não os vimos desde o final do arco do Baratie. Eles nunca mais apareceram em nenhum painel e nem mesmo em histórias de capa. O Oda, pelo menos, não esqueceu deles e os trouxe de volta. Isso é bom porque, sabe aqueles pequenos mistérios que todos adoram, que ficam pra trás? O Oda ele vai trazer à tona no momento certo. Pro Jin só foram necessários uns 1000 episódios, mas ele finalmente apareceu no Novo Mundo. E assim, agora que finalmente conseguimos descobrir o que aconteceu com os piratas Krieg, acho que os únicos personagens que não vemos há muito tempo são o Capitão Morgan, mão de machado, e o Kuro, que simplesmente desapareceu. Me pergunto o que eles estão fazendo durante todo esse tempo. Também ainda não temos a situação do Arlong na atualidade, porém o Arlong, eu tenho uma teoria pessoal de que ele foi escravizado, galera, e ele vai ser libertado pelo Luffy junto do Jinbe. Imagine a catarse dessa cena, Luffy e Jinbe libertando o Arlong que virou um escravo. Bom, vemos o Mont Blanc Cricket e a sua aliança Saruyama, eles estão no seu navio se preparando para mergulhar e encontrar mais
romance no fundo do mar. Romance, galera. Romance down. Olha como é que é fantástico, né? Se Laufey não tiver no fundo do mar depois dessas dicas aí. Esse começo aqui eu acho sensacional. O fato dos piratas de Hachinozu afirmando sobre os perigos de procurar tesouros a 200 metros e citando que existe um navio também que pode fazer isso, ou então que é melhor virar amigo das sereias, é notório. Primeiro que o navio que pode andar embaixo da água, o único que tem no mundo é o Polar Tang, do Lau, o único submarino que vimos em toda a história e que infelizmente afundou na luta contra o Barba Negra. Será que o Barba Negra vai pegar os destroços do Polar Tang e utilizar isso? Eu adoro que o Oda ele tenha começado o episódio abordando também algumas reclamações que eu vi algumas pessoas fazendo sobre ninguém encontrar essas civilizações antigas. Mas na verdade o Oda colocou algumas histórias de capa. O Jinbe achou um poneglyph que ele deu pra Big Mom em uma história de capa. Infelizmente quem vê o anime não pega isso. E eu já deixo sempre essa reclamação que deveriam animar mais as histórias de capas passadas. Atualmente eles vêm colocando algumas coisas, preenchendo lacunas. Em Wano mesmo, a história de capa do Drake, do Caribou, foi colocada no meio do episódio. Maravilha, legal, mas e as antigas? Um exemplo muito simples, muito simples. O Hachi, lembra do Hachi? Ele acha um tridente dourado em uma das suas viagens. Essa arma, quase certamente, é de Poseidon. E por que eu sei disso? Bom, quem lê o mangá sabe que existe um tal mural aí. Vai olhar o mural, olha a história de capa do capítulo 190 e você vai ver o Hachi com uma arma. Por que o Oda fez isso? Porque ele é um gênio. Então as histórias de capas mostraram um pouco cidades submersas. E mesmo mostrando aqui que o Mont Blanc Cricket sabe que existe essa civilização, ele também está se esforçando para tentar encontrar isso, galera. E essa fala dele sobre um romance, dá para gerar boas teorias, né? Romance Down pode ser literalmente a história em quadrinhos de Nika. Então é legal ver o Oda trazendo essa coisa do world building, da periculosidade, né, de por que as pessoas não mergulham a 200 metros. Basta ver os monstros marinhos enormes nas ruínas que o Oda faz questão de desenhar aqui e piratas infames que preferem estar acima da água. Agora pensando bem, isso significa que os reis do mar guardam propositalmente essas ruínas e talvez eles tenham um motivo para atacar os navios que cruzam o cinturão. Calma, talvez os reis do mar estejam protegendo as ruínas até a reencarnação de Poseidon ordenar que eles saiam dali, o que significa que Shirahoshi deveria ser capaz de comandá-los para dar acesso às ruínas. Eu simplesmente amo isso. Eu sempre gosto de jogar para vocês aqui uma teoria pessoal de que os Calm Belts vai acontecer o quê? A Shirahoshi vai mandar os reis do mar ficar girando ali no globo depois que a Red Line for destruída para reconfigurar o mundo. Pois é, vai conectar ele, vai voltar os eixos. Porque você tem duas partes do mar ali que não tem correnteza, não tem vento, só que são ninhos de rei do mar. É estranho, né? Então talvez eles comecem a girar igual um louco ali, ó, e faz o mundo reconfigurar, encaixar novamente. E acaba até fazendo sentido de por que ele é uma arma mortal e por que Imu tinha um cartaz dela nas suas mãos. Mais uma razão pela qual o Poseidon é um ativo extremamente valioso, porque é literalmente uma passagem segura para as ruínas do velho mundo. Eu gosto dessa ideia de que existiu uma última ordem de Poseidon do século perdido, lá da época de Joy Boy, que seja algo como protejam as ruínas até o meu retorno. Legal, né? Bom, mudamos para o Hospital da Marinha, vemos os membros da SWORD descansando, estão todos feridos, mas não parece mal. Kobe tá na cama mas consciente, o Drake também voltou de Wano, Kujaku disse que pediu para ficar sozinho, então está se recuperando. É uma cena muito legal. Talvez vocês tenham dúvidas de como o Drake, que é um Zoan ancestral, se demora tanto assim para se recuperar, mas o Drake não tinha ninguém para cuidar dos seus ferimentos em Wano, né? Então ele mal sobreviveu ao encontro com a CP0 e foi deixado sozinho em Wano. Então o fato de ele conseguir sair dali é realmente notório, né? O fato de ele ter escapado de Onigashima, ter deixado Wano, ter sobrevivido à queda da cachoeira e de alguma forma ter navegado até o Hospital da Marinha é a prova da capacidade da sobrevivência dessas Zoans antigas. E aquela coisa da recuperação mais rápida são para Zoans despertos. Até onde sabemos, o Drake não despertou, né? Bom, temos mais uma grata surpresa, que é a aparição do Smoker. Ele tá andando na sua moto no mar. O Smoker pergunta a Tashigi, vê Dendemushi onde ela está, e a Tashigi responde que está no Hospital da Marinha, onde o Smoker estava indo. Achei que ele ia aparecer em Egghead, achei mesmo que ele ia aparecer lá, mas por enquanto não é o momento dele mostrar o despertar da Logia. Coitado do Smoker, né? O Smoker sofreu um pouquinho porque o Oda usou ele pra explicar Haki, então deu uma nerfada monstro, ele tem que dar uma brilhada e talvez mostrar um pouco do despertar, ter ficado mais forte.
Muita gente gosta do Smoker, mas ele precisa demonstrar um pouquinho mais de poder. Ele podia ser agora em Egghead, né? Por que não? Trazer Rob Lute de novo, coloca o Smoker, todo mundo quer ver o Smoker em ação. Mas bem, gostei desse painel do Kobe e dos seus amigos, me deu uma sensação clara de que eles, sim, são a nova geração de marinheiros que o mundo precisa. Eles são legais e são retratados nesse momento para passar essa mensagem, essa energia mais positiva. Ainda precisam crescer, mas se encaixam muito bem na nova era que vem aí. A mensagem do Vegapunk continua. O Vegapunk diz que está chegando a parte final já dela, porque se ele disser mais do que isso, serão apenas teorias que ele está fazendo conjecturas. A barreira do domo foi desligada, o grupo da Nami está pronto para zarpar, Jinbei e Zoro chegam, mas eis que de repente Duzuru corre na frente deles, está prestes a cortar o Thousand Sunny. O Jinbei arremessa o Zoro usando uma nova técnica chamada Kataguruma, que inclusive é uma técnica de judô, tá bom? O Zoro usa o Nitoryu Hashomon para bloquear o ataque do Vênus. E aqui uma curiosidade para os apaixonados pela história geral do Japão, assim como eu. Hashomon é o nome de um filme do lendário Akira Kurosawa, o mesmo criador de Os Sete Samurais e Yojimbo, ao qual Oda usa bastante aqui na série, tá? Seja para tirar Fujitora e Aramaki ou na construção de Wano. E o seu filme Rashomon é tão emblemático que esse nome se tornou um provérbio para qualquer situação na qual a veracidade de um evento é difícil de ser verificada devido a julgamentos conflitantes de diferentes testemunhas. Inclusive, galera, virou uma nomenclatura na psicologia. Pois é, o filme emprestou o seu nome ao efeito Rashomon. Muito legal isso, né? Tudo porque esse filme de 1950 tem uma estrutura de narrativa que não é convencional, que sugere a impossibilidade de se obter a verdade sobre um evento quando há conflitos de pontos de vista diferentes. Sabe aquela velha história de que existem três lados da verdade? A minha, a sua e a verdade? Pois é, esse é o efeito Rashomon. Então é muito legal, um simples nome, né, trazer tudo isso, cara. Como é rico o mundo de One Piece e também essas coisas que o Oda se inspira. Mas saindo desse mundo nerd aí, vemos que o Zoro usou as espadas Sandai Kitetsu e Ema para bloquear o Vênus. Raios negros eclodem quando suas espadas se chocam, mas Zoro não percebe algo quando vê a espada do Vênus. Aquela era uma Kitetsu. Zoro e Vênus Juru se afastam pelo impacto e o Jinbei agarra o Zoro enquanto o Zoro grita pro grupo da Nami pegar o navio e vazar dali. Eu adorei o Zoro sendo um bumerangue da morte do Jinbei, porque ele jogou no Vênus e pegou de volta. Vamos lá, galera. Temos uma confirmação mais legal aqui, tá? Que eu acho que é a confirmação mais interessante de todas, que é sim ter a Shodai Kitetsu sendo confirmada, que é uma das 12 espadas lendárias. Pode parecer comum hoje em dia você falar, é uma Shodai Kitetsu, sim, que tá Gorosei. Só que isso é teorizado desde a primeira vez que o Vênus surgiu, porque a espada dele tem a guarda igual a lâmina do Zoro, tá? E a guarda, ela é a espécie de assinatura de cada ferreiro. Então, assim, é muito legal a gente lembrar que sim, agora é confirmado, mas quantos e quantos anos não ficamos teorizando, será que o Gorosei tem uma das 12 lendárias? Legal, né? Agora falando das Kitetsus, né, ou as perfuradoras de Oni em tradução livre, cada espada foi fabricada por uma geração diferente. Dizem as lendas que elas são enfeitiçadas e trazem a morte para aqueles que as utilizam. A habilidade da Kitetsu de fazer espadas amaldiçoadas que trazem a morte para o usuário é apenas uma alegoria, tá? A lenda do ferreiro japonês Muramasa Sengoku, que também diziam fazer lâminas amaldiçoadas. Em One Piece sabemos que maldições de espadas não existem. Esquece essa coisa do Zoro começar a se perder depois de pegar a Kitetsu. Não existe isso, tá bom, galera? O próprio criador da espada fala que é tudo bobagem. O Zoro já se perdia, inclusive, antes de pegar essa espada aí. Mas bem, temos 3 Kitetsus que parecem ser mais fracas à medida que são fabricadas. A Shodai Kitetsu, que é a primeira a ter sido feita, que é aquela indicada a ser a mais forte das 3 e pertence à categoria das supremas Saijo ou Wazamono, que são as 12 armas lendárias. A Nidai Kitetsu, que é a segunda a ter sido fabricada e pertence à categoria O Wazamono, faz dela uma espada intermediária em termos de força e tá entre as 21 ali. E a Sandai Kitetsu sendo a última a ter sido feita, que é a mais fraquinha das 3, tá bom? E como a Nidai Kitetsu foi criada por Kotetsu, um ancestral do Tengoyama Hitetsu lá de Wano, que mais tarde se revelou ser o Kozuki Sukiyaki, a Shodai pode ser uma arma diretamente do século perdido, feita por um ancestral Kozuki. O próprio Vênus tem trajes únicos ligados a esse país. Mudamos para o navio de Elba, vemos muitos gigantes lutando contra os marinheiros. Eu gosto como os gigantes se parecem com os vikings de Vicky o Viking, a série que Oda se inspirou para One Piece. Vice-almirantes chegam para lutar, Burglass abre um buraco no navio de Elba com um feixe da besta marinha que ela domou.
E a Doll derruba Kashi usando um ataque chamado Rock'n'Roll Blaster, que eu simplesmente pirei. Cara, eu amo o usuário de Hakipulo, tá? E essa mulher, eu quero ver mais dela, é minha personagem favorita aí. O Lufão, de volta à sua forma normal, Dory e Brog estão perto da costa, estão gritando ali pro navio de Elbaf zarpar, só que eles notam que chegou o Javali Gorbachev Mercúrio, porque ele parou de persegui-los, e é quando vemos Saturno, Marte, Júpiter e o Arcone, né, que estão agora cercando um antigo robô gigante. O Gorosei percebe que é o robô que atacou o Marjorie 200 anos atrás, e é mais uma dica de que eles estão vivos aí desde essa época. Eles estão gigantes nesse painel, parecem sair diretamente de Berserk, né? Eu gosto como os Goroseis vão aumentando de tamanho conforme vai passando o arco. Vocês notaram isso? Eles começam pequenos e vão ficando simplesmente gigantescos. A mensagem do Vegapunk continua enquanto os Goroseis saltam sobre o antigo robô. O Vegapunk diz então que, para aqueles que carregam o nome D em seu nome, dentre todos vocês. E quando o Vegapunk diz essa frase, podemos ver alguns personagens com D nos seus nomes ou conectados com eles, né? Eu quero destacar aqui bastante o rosto do Dragon e do Barba Negra. Eles são os únicos em que estão mais obscurecidos nos seus painéis, e curiosamente o Barba Negra tem todos os dentes no lugar, o que mostra que ele trocou sua personalidade. Bom, o rosto do Dragon já se destaca do resto, todos os outros parecem surpresos com a notícia sobre os D, mas o Dragon parece que já sabe de alguma coisa. Eu acho que o Dragon sabe o que o Vegapunk está prestes a dizer. O Vegapunk continua a frase e ele termina, galera, com um japonês ali falando mo, tá? E uma explosão acontece quando o Gorosei arremessa o robô no ar, interrompendo a transmissão. O sinal do Vegapunk desaparece repentinamente, pessoas ao redor do mundo ficam chocadas, inclusive a gente que queria que Vegapunk dissesse que continua Vegapunk, não é bem. No painel final, York cai de joelhos ali porque tinha dado certo pra ela, e o Emmett começa a afundar, se perguntando aonde Joy Boy estava. Vamos lá, galera. O Vegapunk ele termina com mo na sua última frase ali, tá bom? Que é um caractere japonês que aparece ali na sua mensagem. Esse caractere é o mesmo que aparece no título do capítulo que usaram para fazer esse episódio. E mo pode significar também, mas eu vi algumas pessoas associando isso a nomes como Monkey, Moisés, Morgan. Vamos lá. No japonês, existem basicamente dois silabários, hiragana e katakana. Em termos gerais, o hiragana são usados para as palavras japonesas, enquanto katakana são usados para qualquer palavra estrangeira, como inglês, português ou qualquer coisa que não seja realmente japonês. Aqui no original japonês, o caractere do Vegapunk é mo, escrito em hiragana e não em katakana. Ou seja, é uma palavra japonesa real e não uma palavra em inglês. Então não é Monkey, Mother Flame, Moisés. Eu tô falando de Moisés por conta da divisão do mar. Eu joguei com esse tanto de tema bíblico aí, não tem como não trazer o cara que abriu o mar aí, o Joy Boy da Bíblia. O Vegapunk usou uma sílaba japonesa e não uma sílaba inglesa, perfeita? A minha teoria pessoal aqui é que a frase do Vegapunk deveria ser mais ou menos assim. Depois que ele diz sobre os D e temos o mo cortado, ele diria Mo Hitori no Joy Boy ga iru. Para aqueles que usam o nome D, entre vocês há outro Joy Boy. Ou seja, ele avisaria que dentre todos os D temos um Joy Boy diferente daquele que viveu no século perdido, sendo o mo o início das palavras Mo Hitori, que significa mais uma pessoa. Claro que isso não impede de teorizar, porque a base aqui para nós é o único hiragana, então é quase impossível descobrir até que Oda revele. Pode ser um Joy Boy, pode ser que há um traidor entre vocês, pode não ser uma partícula, há 1 milhão de maneiras diferentes de continuar essa frase, mas o que eu acho que faz mais sentido é o Vegapunk realmente avisando sobre o retorno de Joy Boy, né? Revelar que entre o clã D há aquele que herdou a vontade de Joy Boy, o homem que o Roger espera em Laugh Tale. E com isso descobrimos por que Barba Negra não era o homem que o Roger estava esperando, porque o Luffy tem as batidas do coração igual a de Joy Boy. Ele é o Joy Boy dessa era. Então esse é um episódio muito bom, né, galera, para sabermos que talvez qualquer um dos D poderia ser de fato Joy Boy, herdar a sua vontade. Isso cria mais mistérios sobre a vontade deles. Barba Negra não é o homem que o Roger espera, mas certamente vai tentar forçar o mundo a reconhecer ele como o soberano dos mares. Afinal, ele quer ser o rei do mundo. Já o Luffy, como sabemos, sai por aí espalhando suas lendas enquanto liberta as pessoas e espalha sorrisos em direção ao verdadeiro conto do riso. Que episódio bom! Agora eu quero perguntar pra você, o que o Vegapunk diria no final? Entre vocês há o quê?
Qual é a sua teoria? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Um traidor, um Joy Boy, um rei, um novo pirata, um cientista. Cientista é boa. Qual a sua teoria sobre a continuação da fala do Vegapunk? Escreve aqui e por que o Barba Negra também não é o homem que o Roger esperava. Ó, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.